Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula do nosso terceiro trimestre de 2022, das nossas lições de adulto. Nesse trimestre estaremos estudando o seguinte assunto que está aparecendo para você aí na sua tela: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Sabemos do grande investimento que o inimigo tem feito ao longo dos séculos, desde que a igreja foi formada, desde que a igreja passou a existir, né, lá no dia de Pentecostes para cá. Estamos dentro do período aí dos últimos dias, e o inimigo tem feito seu investimento pesado para tentar deter ou macular a noiva do Cordeiro, né? E o Senhor, nestes últimos dias, nos traz esses ensinamentos aí, usando, né, os seus filhos, os seus servos, para que a gente possa estar advertido quanto aos perigos que nos rondam, os perigos que nos cercam, né, e nos livrarmos destes perigos fazendo uso e prática da preciosa palavra de Deus. O comentarista da lição nesse trimestre é o pastor José Gonçalves. Que Deus abençoe grandemente, né, a vida do pastor José Gonçalves, que tem sido um instrumento de Deus para nos trazer esses ricos ensinamentos. Texto áureo, né, nossa primeira lição tem o seguinte título: as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. 1 Timóteo 4, versículo 1 é o nosso texto áureo de hoje. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nossa verdade prática diz que de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques, né, contra a igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. De antemão, já posso adiantar para os irmãos que esta luta, essa peleja não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Nossa leitura bíblica em classe, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5, que nos diz, né, o versículo 1 nós já lemos, e o versículo 2 segue dizendo o seguinte: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém, queridos? Então, nossa introdução nos fala o seguinte: neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a igreja verdadeira. Quando falamos em igreja verdadeira, não falamos placa ministerial, placa do ministério, mas falamos sobre a igreja, sobre todas aquelas pessoas que creram em Cristo e o receberam como seu Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Falamos da igreja invisível, do povo de Deus espalhado por todo o mundo, né, que estão sob ataque. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Claro, o inimigo sempre se opôs, né, ao povo de Deus. João, capítulo 17 e versículo de número 16, nos fala o seguinte: não são do mundo como eu não sou do mundo. Se a gente observar o versículo anterior, o versículo de número 14, vai estar escrito assim, olha: dê-lhes a tua palavra, né? Quer dizer, todo aquele que ouviu a palavra de Cristo e creu, Jesus está dizendo: eu dei a tua palavra, quer dizer, a palavra de Deus, e o mundo os odiou. Por que que o mundo os odiou? Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, o ódio do sistema
maligno contra a igreja é justamente pelo fato de o mundo jazer no maligno e a igreja está em Cristo, né? Então, esse é o motivo principal. Nem sempre esses ataques, né, do mal contra a igreja acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia, ou seja, nem sempre o inimigo usa a mesma tática, a mesma técnica, o mesmo procedimento, o mesmo método. Ele muda conforme ele vê que vai funcionar melhor em cada época, em cada tempo, né? Então, o inimigo também varia na questão da intensidade do ataque. Contudo, o agente por trás dos ataques sempre é o mesmo, o adversário, né? Claro. Vamos ao tópico 1, que traz o seguinte título: A igreja sob ataque. Subtópico 1, a sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada, quer dizer, organizada, contra as verdades cristãs, cresceram nas últimas décadas em escala exponencial, quer dizer, numa escala muito grande. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, quer dizer, a força, né, a perseguição, a espada mesmo, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Né? Que é isso? Sutil. Né? Quando pegamos a palavra sutileza, ela traz o seguinte significado: é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado. Veja que os ataques do inimigo, eles aparecem meio que com delicadeza, meiguice, suavidade, né? Para que não venha causar espanto nas pessoas. Então ele age agora com uma tática diferente, né? Algo bem mais suave, algo bem mais sutil, mas com o mesmo perigo. Então trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos, tanto para o bem quanto para o mal. Neste trimestre, nosso objetivo é destacar a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nesse caso, essa palavra está sendo usada aqui para denotar a maldade do inimigo contra a Igreja. Então, não há nada de positivo nesse contexto, né? Então, essas perseguições ou esses ataques ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. O alerta para o povo de Deus é o nosso segundo subtópico. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sobre alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e a advertência sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto a grupos. Nós temos aí essa orientação com relação ao que acontecia no Antigo Testamento. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 8 ao 12, a gente vê aí que Deus usa, o profeta Eliseu para avisar o seu povo quando e onde o inimigo iria atacar. Então, diante dos ataques do inimigo, o Senhor não deixa o seu povo sem aviso. Nós temos também outro texto aqui em Amós, capítulo 3, verso 7, que diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então havia advertência da parte de Deus para o seu povo. E hoje, nos tempos do Novo Testamento, existe algum aviso, alguma advertência clara da parte de Deus quanto aos ataques do mal? Bem, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, ele escreve sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja naquele tempo. Quando o texto, no capítulo 4, verso 1, que a gente inclusive já leu, mas vamos repetir, nos diz o seguinte: olha, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, o que significa essa palavra expressamente? Quando diz o texto que o Espírito, que no caso é o Espírito Santo,
expressamente diz. O advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente ou sem sombras de dúvida. Quer dizer, o aviso, a advertência que o Espírito dá à igreja através das Escrituras é claríssimo. É algo que não deixa dúvidas, só se a gente não quiser e não amar a verdade. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Por isso que estaremos estudando durante esses 3 meses, tomando a Bíblia Sagrada como base, tendo aí dentro da palavra uma clareza maior acerca dos perigos que nos cercam nesses dias. Terceiro subtópico, a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para a surpresa. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. Como já lemos, né? A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias, ou seja, desde do início da fundação da igreja, lá em Jerusalém, até os dias atuais. Estamos dentro deste período conhecido como últimos tempos. O apóstolo Pedro deixa claro, né? Diz que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias e, de forma semelhante, também o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. 2 Timóteo 3, 1 ao 7 vai mostrar que o comportamento humano ficaria totalmente pervertido, um sinal claro de mente cauterizada. Entende? Um sinal claro de uma apostasia, que é quando as pessoas se desviam da verdadeira e sã doutrina e passam a dar ouvidos à doutrina de espíritos maus. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? Pensa nisso, hein? Bem, segundo tópico, a natureza do ataque. Primeiro, o ataque é de natureza espiritual e de natureza moral. Subtópico 1 nos mostra isso e o subtópico 2. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores. Quer dizer, aquilo que a gente sempre vê nos ensinamentos da escola dominical, que o inimigo sempre trabalha com o engano. O diabo nunca vai pegar ninguém com a verdade, com a sinceridade. Sempre trabalha com o engano. Característica marcante dele. Por isso que ele é facilmente vencido com a verdade e com a sinceridade. Porque ele é o oposto disso. Ele é o pai da mentira e também o pai do engano, né? Então, quando o cristão anda e vive com sinceridade, com verdade, amando a sinceridade, amando a verdade, então não fica brecha, né, para o nosso adversário. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui quando o texto fala sobre espíritos enganadores, né, aqui também chamado de demônios, tal. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Quem são eles? O próprio maligno e os seus espíritos maus. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Por isso que o Senhor nos dá armas à altura. Ou posso dizer, são superiores a eles. Entende? Nenhuma arma humana é capaz, nenhuma arma humana é eficaz contra os ataques desses agentes espirituais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Então, para a gente vencer, né, já que a luta é contra os principados e potestades do mal, só há uma maneira de vencer e de triunfar
os ataques que são de natureza espiritual. Como já falei, sinceridade e verdade. Que verdade? A verdade da palavra de Deus. Por que a gente tem visto o inimigo investindo pesado, mudando a vida das pessoas, a mente das pessoas, para acreditarem que não existe verdade absoluta? Porque uma vez não existindo verdade absoluta, as pessoas desacreditam de Deus. Deus deixa de ser soberano na vida delas. E aí, o inimigo fica com acesso irrestrito para fazer o que bem entende na vida das pessoas. Isso é muito sério. É bom de se pensar nisso, né? O ataque também é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, né, que revela, né, a sutileza do diabo, é isso. O ataque é de natureza moral. Esse também é um ataque moral, né? O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Aprenderam com quem? Né? A moral das pessoas foi modificada, alterada. A mente foi cauterizada. Então elas praticam aquilo que é imoral como se fosse algo correto. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs. Lembra do que eu falei sobre sinceridade e verdade? Hipocrisia e mentira é o oposto a isso. Entende? Então são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade, com o engano. Nós temos que estar muito acordados para isso, muito atentos a isso. E uma coisa eu adianto para os irmãos: se as nossas Bíblias estiverem empoeiradas numa estante, a gente não vai conseguir enfrentar e vencer essa batalha. Precisamos tirá-la da estante e colocar no coração. Isso é fato, né? A operação do erro trabalha sempre com falsidade, com engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. O termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, ou de discernir, ou de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou moralmente ruim. Uma consciência cauterizada, do grego kausteriazo, significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Para ela, tudo vai estar certo. Ela não tem capacidade de discernimento. Entende como é grave isso? Tópico 2. As esferas do ataque. A esfera religiosa é o nosso primeiro subtópico. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Isso fica claro quando Paulo diz assim, 1 Timóteo 4:1, apostatarão alguns da fé. Quer dizer, por que acontece na esfera da igreja? Porque é na igreja que existem pessoas que têm fé e que acreditam na verdadeira sã doutrina. Quando isso é modificado, então pessoas que estavam na fé verdadeira e genuína são apostatadas, ou chegam ao estado de apostatar da fé. Isso acontece dentro da igreja. Então não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos que se tornaram professos porque sucumbiram ao ataque do diabo, deram ouvidos a espírito enganador. Então, quando que há um perigo da gente apostatar? Quando damos ouvido a espírito enganador. O que eles falam para enganar a gente? Eles falam coisas que agradam o nosso ego. Isso é fato. Isso é bem perceptível. Entende? Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Quer dizer,
Quando o ataque acontece na esfera religiosa, os ataques surgem dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras, quer dizer, lado a lado conosco, contra os ataques do mal. Contudo, por alguma razão abandonaram a fé e se tornaram inimigas da igreja. Certamente, algum de nós já deve ter visto isso acontecer. Ou de perto ou de longe, mas já viu. Entende? Qual que é a outra esfera? Isso a gente vai vendo no decorrer das lições seguintes, né? Estamos numa lição introdutória, mas é esse aqui o rumo das nossas lições. Quando o ataque acontece na esfera social, outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, 1 Timóteo 4,3, quando diz, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Então, toda oposição à família é um ataque do inimigo na esfera social. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais importante. Nesses últimos anos, temos visto o inimigo e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira. E não somente a brasileira, né? Mas como estamos no Brasil, priorizamos aqui falando sobre as famílias brasileiras. Especialmente a família cristã. Estamos sobre um fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja e finda atingindo a sociedade como um todo. Famílias fracas, igrejas fracas, débeis, debilitadas, né? Então, um perigo que nos cerca, que nos ronda todos os dias, precisamos nos apegar à palavra de Deus para escapar dessas sutis investidas. Quarto tópico, a igreja protegida. Como e quando que a igreja vai estar protegida? Tem como, em meio a tantos ataques, tantas astúcias e tantas artimanhas, a igreja do Senhor está protegida? Tem, porque Deus nos deixou no mundo, estamos aqui, ele orando ao Pai, ele diz, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, eu peço que livre eles do mal. Mas como poderemos nós estar livres do mal se nós ouvirmos Jesus? O Pai falou isso na transfiguração, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Se ouvirmos a Jesus, escaparemos dos ataques traiçoeiros do adversário. Então, primeiro subtópico nos apresenta o seguinte assunto, a exposição da palavra de Deus. Segundo subtópico do capítulo 4, a prática da oração. A igreja está protegida quando vive a palavra de Deus e quando vive em oração. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. A palavra de Deus é capaz de neutralizar os ataques do diabo. Por que falei agora há pouco que Bíblia empoeirada não dá certo na vida do cristão? Porque você fica sem a sua proteção. Você fica sem a sua arma de ataque e de defesa. Então, a palavra de Deus e a oração são capazes de neutralizar os ataques do diabo. Jesus deixa isso bem claro em Mateus capítulo 4, quando na tentação do deserto, Jesus vence o diabo. Já estava em oração e faz uso da palavra corretamente, o diabo perde na peleja. Quando o apóstolo Paulo escreve a Coríntios, capítulo 10, ele disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. O salmista também disse para nós no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, não vai haver trevas em nossa vida se andarmos na luz da palavra
do nosso Deus. Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao 18, está falando sobre toda a armadura de Deus. E dentro desse contexto está a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com a qual nós poderemos vencer o inimigo das nossas almas. Então está bem claro aqui, né? O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. João, também quando escreve a oração de Jesus, está escrito no capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está orando ao Pai e está passando para o Pai um dado muito importante. Ele está dando ao Pai uma informação que o Pai gostaria de ouvir, e ele está ouvindo da boca do próprio Filho. Quando ele diz assim: Pai, eu dei a tua palavra, e eles a receberam. Entende? Por isso que ele havia dito o seguinte: eu tenho as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e me seguem. Ouvir a voz de Jesus é ter a palavra, é ouvir a sua palavra. E isso enche o coração do Pai e do Filho de gozo e prazer em cada um de nós. Então a palavra é que santifica a nossa vida. Ela é o antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida de que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque esses não demonstram perícia ou qualidade de perito, ou destreza, ou habilidade no manuseio da palavra de Deus. Quer dizer, raso no conhecimento, raso na graça. Então, vamos a outro ponto importante que não pode faltar na vida do cristão: a prática da oração. A oração e a palavra não podem ser práticas esporádicas, não podem ser práticas de vez em quando. Não. Leitura bíblica devocional, prática da palavra de Deus, prática de oração é coisa diária para a vida do cristão se ele quer vencer diariamente. Né? Essa ferramenta que é apresentada também pelo apóstolo Paulo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões, veja que dado triste e preocupante. As reuniões menos frequentadas na igreja são as reuniões dedicadas à oração. Se a igreja tem 300 pessoas, no momento ali, culto de oração, talvez tenha 30 e olha lá. Se a gente tiver 10%. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Então Deus levanta o círculo de oração. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas, né, do adversário. Concluímos esta primeira lição dizendo que nós temos visto na lição que o diabo tem atacado a igreja de forma muito sutil, né? Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ela está ocorrendo e, o mais importante, nos munirmos das armas espirituais para poder ganharmos essa guerra. Palavra de Deus, oração, jejum, vida consagrada. Assim nós vencemos esta peleja contra o inimigo na nossa alma. Talvez alguém diga: não, pastor, não. O senhor está apresentando para a gente práticas religiosas. Eu estou apresentando para os amados a necessidade de uma vida devocional todos os dias. É vida devocional. Não é uma prática vazia. Você vai estar lendo a Bíblia por ler, terminou de ler, não sei mais de nada, né? Ou dobrar o joelho sem propósito, né? Ou jejuar sem propósito. Não é isso. Não é isso. O que Deus quer é que a gente volte para a palavra de todo o nosso coração. Leia para aprender e pôr em prática. Leia para viver, para agradar o Senhor. Ore com esse propósito, com esse objetivo. Interceda pelos demais. Peça sabedoria a Deus. Peça discernimento. Jejue também nesse propósito. Porque Deus nos dará tudo o que Ele deu ao seu Filho para vencer o inimigo. Autoridade e poder
tendo como base e fonte a sua própria palavra. Que Deus abençoe. Até a próxima lição em nome de Jesus.